Graça e paz, irmãos. Sempre uma bênção estar aqui com vocês para trazer um pouco da palavra de Deus, trazer um entendimento, esclarecer algumas coisas. E hoje eu quero abrir a palavra de Deus com vocês em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre o anticristo, essa figura que se manifestará antes da vinda do nosso Senhor. É muito comum nesse tempo, de globalização, de internet, que a gente consegue ver, as mazelas do homem por todo lado, essa pandemia, que as pessoas fiquem alarmadas, olha, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Eu nem gosto muito dessa frase, Jesus está vindo, porque parece coisa humana, como se ele tivesse vindo. Não, Jesus, ele virá, é um evento que só o Pai sabe o dia e a hora. E no meio desse Jesus está vindo, esse alarme, muitas vezes aparecem pessoas querendo dizer quando Jesus vai vir. Então é justamente isso que o nosso amado irmão Paulo está tratando aqui nas Escrituras e o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então vamos lá para a leitura da palavra. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, Paulo aqui ele vira para a igreja agora e fala, olha, calma, porque certamente essas pessoas estavam sendo alarmadas, sobre a vinda do Senhor, algum tipo de desequilíbrio estava acontecendo ali, ao ponto de Paulo ter que escrever uma seção na carta dele para tratar sobre isso. E a palavra continua dizendo, não deixem que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Então, não deixei que ninguém vos engane. Se você olhar lá em Mateus 24 também, onde o Senhor Jesus trata sobre a vinda dele, e os discípulos perguntam, quais são os sinais que vão acontecer, da sua vinda? E aí o Senhor fala, olha, cuidado que ninguém os engane. A mesma coisa que Paulo está tratando aqui com os irmãos. E aí ele cita duas coisas. Ele cita virá a apostasia e ele cita, então será revelado o homem do pecado. A gente vai detalhar um pouquinho sobre o homem do pecado daqui a pouquinho, mas vamos tratar essas duas coisas primeiro. Apostasia. Para mim, a apostasia já se manifestou de maneira geral. E o que é apostasia, irmão? Apostasia era aquelas pessoas que eram irmãos em Cristo, mas que agora vivem uma vida totalmente diferente. Aí você pode pensar assim, não, mas a pessoa continua crendo em Deus, mas é como eu coloco, crê em Deus até o diabo crer. E ele faz uma coisa que muitos cristãos não fazem, ele treme, sabe? Então a apostasia é esse desvio, é esse se afastar de Deus, e hoje isso acontece de uma forma muito sutil, porque as pessoas fazem um Deus com seus próprios valores, com um pouco de religião, Então a apostasia está generalizada, é o desvio da palavra, é você viver uma coisa diferente daquilo. Quer ver uma coisa que é apóstata, muito clara hoje em dia? A questão de ser cristão só crendo em Deus. Não faz parte de uma igreja, não prega para ninguém, eu creio em Deus e pronto. Talvez faz uma ação social ou faz uma coisa, mas não passa disso, não tem transformação de vida, não tem santificação, não tem nada. Isso é apostasia também, porque nós temos uma palavra para viver, nós temos essa palavra que guia nossas vidas, e se nós estamos vivendo um cristianismo que está diferente dessa palavra, nós já estamos vivendo essa grande apostasia e não sabemos. Isso é muito perigoso, por isso que eu sempre enfatizo, voltemos à palavra, porque senão nós vamos ser parte dessa grande apostasia que virá. E depois ele fala desse homem, esse iníquo, será revelado, o homem do pecado, o filho da perdição. Esse filho da perdição, ele é o anticristo. Aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre o anticristo, você pode ir aí em Mateus,
no capítulo 24, você vai ver o versículo 5, o versículo 11 e o versículo 24 do capítulo 24 de Mateus. Fala sobre esse homem, esse iníquo. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele também, além desse texto que a gente vai continuar lendo, você pode abrir aí em Apocalipse, capítulo 13, a besta, né? Até onde eu entendi também esse homem do pecado, é esse iníquo que vai se manifestar antes da volta do Senhor. Vamos continuar o texto aqui que diz: Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objetivo de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse homem ainda não se manifestou. Então, pela sequência de eventos, Jesus não pode vir agora. Jesus, que eu falo, a vinda do Senhor como um evento. Claro que nós, né, somos humanos e podemos partir a qualquer momento, mas essa vinda, né, para ela acontecer, esse homem primeiro precisa se manifestar. E ele pode se manifestar a qualquer momento, porque a apostasia já está geral, já está horrível, né? E aqui fala, né, que ele se opõe a tudo que se chama Deus, mas ao mesmo tempo ele quer ser Deus, porque ele vai se assentar num trono de Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar-lhes sobre essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo, devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Eu creio que esse é o Espírito. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então esse homem, ele vai se levantar, ele vai vir, ele vai ter as suas operações, ele vai enganar muitos, né? Ele vai ser um poderoso, ele vai fazer sinais, ele vai fazer guerra contra os santos, né? Ele será adorado como Deus. Tudo isso que eu estou te falando está nos textos, Mateus 24, Apocalipse 13 e aqui em Tessalonicenses 2. A palavra continua dizendo: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará o uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo. Aqueles que já estão vivendo apostasia serão enganados. Porque a questão é o seguinte: muitas vezes a gente pensa que é cristão e a gente vive de uma certa maneira. Mas os verdadeiros cristãos, eles precisam viver de acordo com a palavra de Deus. É muito fácil, é muito simples criar uma religião nova com os nossos valores e com um pouco de religião que a gente já conhece, né? Mas a gente precisa voltar às Escrituras e viver a palavra de Deus. Ele continua dizendo: ele fará uso, já li essa parte, o versículo 11 diz: por esta razão Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas tiverem prazer na injustiça. Então, meus amados irmãos, antes da vinda do nosso Senhor, antes do nosso Senhor se manifestar nas nuvens, esse homem, ele vai se manifestar. E nesse momento, o que está acontecendo é a apostasia se tornando generalizada. Eu consigo ver isso ao meu redor. Pessoas que estão sendo enganadas, pensando que estão seguindo a Cristo, mas na verdade são amigos do mundo. Vivem como o mundo vive, né? Sem esperança, sem amor, sem pregar para ninguém, simplesmente creem em Deus e pensam que isso é suficiente. Isso é uma grande apostasia em nossos tempos. Então, meus amados, antes da vinda do nosso Senhor, esse homem ele se manifestará. E nós precisamos estar atentos para esse momento, porque nós vamos ser perseguidos. Então, né, para a gente não negar o nosso Senhor naquela hora,
a gente precisa estar baseado na palavra, a gente precisa estar vivendo o evangelho, a gente precisa estar vivendo a verdade, porque de outra maneira nós vamos ser enganados e vamos ser destruídos também. Porque Deus, ele sim, ele é amor, mas nós não podemos nos esquecer que também ele é justiça. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe todos, espero que esse possa contribuir com a sua fé, com o seu entendimento sobre a vinda do Senhor. Então é isso, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.